Boa tarde a todos. Vamos verificar aqui o cronograma das atividades que nós vamos ter aqui lá no Google Sala de Aula. Nós já tivemos, né, algumas aulas da disciplina presencial. Restaram aí carga horária de 28 aulas, que é equivalente a 23 horas de atividades aí. São 4 semanas de aula nesse último módulo aí. Assim, a metodologia que eu vou utilizar com vocês, pessoal, eu chamo de estudo guiado por literatura. Então, o nosso livro de referência é esse aqui, livro Engenharia de Software Moderna. É o nosso livro de referência para esses conteúdos. E vocês têm acesso nesse site em softmoderna.info. Um professor chamado Marco lá da UFMG, ele publicou. E ele tem disponível aí todo o seu conteúdo nesse site. Então vocês podem acessar. Nós vamos estudar esses 3 capítulos: capítulo de teste, refactoring e DevOps. Então, o primeiro capítulo nós vamos estudar esse aqui, teste. Então, ó, na primeira semana vocês darem uma lida no capítulo 8, que é o capítulo de testes. Na segunda semana, capítulo 9, que é o capítulo de refactoring. Na terceira semana, o capítulo 10, que é o capítulo de DevOps. Bom, então cada semana vocês vão ler o livro. No final do capítulo tem a lista de exercícios, tá? Toda quarta-feira nós vamos ter esse encontro aqui das 2 às 15 horas para tirar dúvidas, etc. Eu pretendo gravar algumas videoaulas, não deu tempo de eu gravar, então eu vou usar esse horário aqui de hoje para a gente poder explicar algumas coisas para vocês. E é para ser um horário muito para tirar dúvida, tá? Tirar dúvidas sobre a matéria, sobre os exercícios. Na última semana, eu vou passar uma prova para vocês. Vocês vão ter a semana inteira para fazer essa prova, certo? E eu passei um trabalho para vocês. E aí vocês já podem começar a fazer eles a partir, né, do momento que eu passei. E o prazo para entregar até o dia 27. Bom, esse trabalho, deixa eu abrir ele aqui. Peraí. Ele é um conteúdo de melhoria de processos, faz parte da nossa ementa, mas não é um conteúdo que eu vou trabalhar aqui nesses fóruns e nem nas aulas, não. É um conteúdo que eu estou deixando para vocês pesquisarem e poderem realizar esse trabalho, tá? Basicamente, vale 40 pontos para entregar até o dia 13 de dezembro. Isso mesmo, tá aqui. Não tá? Tá certo. Para entregar até o dia 13 de dezembro. A primeira parte para vocês responderem em texto. Então tem aí 4 perguntas para vocês responderem. É sobre maturidade de processo. Aí eu peço para vocês responderem para mim sobre 2 modelos de processo de maturidade de processo, que é o CMI, o MPS, PR. E aí, numa última questão, eu peço para você fazer uma análise. E aí eu quero que vocês também façam um vídeo de no máximo 5 minutos em que vocês respondam, falem sobre esses 2 tópicos que eu coloquei aqui, né? Porque os modelos de maturidade são importantes para o software e o que é essencial para se produzir software de qualidade. A resposta não precisa estar ao tema melhoria de processo, né? Qualidade de software em geral. Então, esse trabalho vale 40 pontos, é isso. Então, assim, eu espero que vocês não sejam, vamos falar assim, simplifiquem demais, porque são 40 pontos. Eu estou deixando aqui livre para vocês escreverem, né? Então, eu peço para vocês explicarem esses modelos, não é simplesmente falar, isso aqui é um modelo de melhoria de qualidade. Quero que vocês expliquem como que é esse modelo, o que ele, quais características ele tem, como que são as certificações dele, etc. Eu quero que vocês façam uma pesquisa geral, que vocês expressem neste trabalho esses conceitos aqui, beleza? Então, 40 pontos para esse trabalho. E
nós já tivemos uma prova valendo 40 ou 20 pontos, tá? Então nós tivemos uma prova presencial valendo 20 pontos. Esse trabalho vale 40 pontos. E essa prova que eu vou passar para vocês na última semana da disciplina vale 40. Alguém tem alguma dúvida sobre a organização da disciplina? Como que vai ser? Não? Boa tarde, Larissa. Chegou aí depois. Então, eu vou passar Boa tarde. Boa tarde. Vou passar aqui para vocês, então, só fazer uma passagem bem. Ah, tá, lembrando, o Lucas até tinha me perguntado. Neste trabalho aqui, o livro Engenharia de Software Moderna não tem ele. Então, vocês vão ter que consultar outras bibliografias, tá? Para poder responder essas questões aí. Então, tem o livro lá, o site do biblioteca, né? O site da biblioteca digital do Instituto, que tem uma vasta bibliografia, vocês podem achar alguma coisa. Os próprios sites do CMMI e MPSBR vocês vão encontrar muita informação. Então, naquele livro que eu estou usando para o restante da disciplina, vocês não vão encontrar. Nós já vimos isso aqui, e foi o que nós vimos em sala de aula, tá? A gente começou vendo sobre o gerenciamento da qualidade do software. Só dar uma apanhada geral aqui com vocês do que é importante a gente reforçar. A gente vem falando, né? Já tem um tempo que a gente tem aula, mas a gente vinha falando sobre a qualidade de software, o que era isso, tal, e como que seria implementado nas empresas. Nós vimos que existe aí na área de software as fábricas de software no geral, né? As empresas especializadas no desenvolvimento de software, elas costumam ter uma equipe de QA, né? Geralmente chamada de equipe de qualidade. É um termo traduzido em inglês, seria garantia da qualidade, né? Então, essa equipe de QA, ela costuma ser tratada como uma equipe independente, tá? Das equipes de desenvolvimento que você tem uma fábrica de software. E a gerência dessas equipes, por exemplo, a equipe de qualidade ela não está abaixo da gerência da equipe de desenvolvimento, ela está abaixo da alta gerência da empresa. Essa é a forma recomendada aí na literatura. Isso para quê? Para que a gerência do desenvolvimento não trate a qualidade do software como uma variável que ela possa ser reduzida para atender, por exemplo, prazo de um produto, de entrega de um produto. Por exemplo, reduz a qualidade para atender o prazo de entrega de um produto. Reduz a qualidade para baixar o custo de um produto. Então, a literatura ela traz muito isso e na prática é muito pegada dessa forma, em que você tem uma equipe independente de qualidade nas fábricas de software. E aí essa equipe é formada aí, né, por analistas de qualidade, os analistas de testes costumam trabalhar nessa equipe e etc. Isso é uma forma bem comum de se ver nas fábricas de software, tá? E aí a gente falou muito nas nossas aulas presenciais sobre qual que é o papel dessa equipe de qualidade, né? O que eles fazem, tá? Então eles são responsáveis por definição de padrões, padrões de processos, padrões de prática. A orientação que é uma equipe de qualidade, um escritório de qualidade dentro de uma fábrica de software, trabalhe com dados históricos dos projetos e vá identificando como que as coisas funcionam melhor naquela empresa, naquela fábrica de software. Então a equipe de qualidade ele tem esse objetivo, tá? De identificar padrões e imagina uma empresa muito grande, né? Você tem várias equipes de desenvolvimento, né? Vários núcleos. E essa equipe de qualidade ela possa normalizar as boas práticas, disseminar as boas práticas
nessas equipes de desenvolvimento. Então é com base em dados históricos, em estudo, buscar boas práticas do mercado, experiências, para trabalhar, desenvolver essa cultura da qualidade, né? A gente falou muito sobre isso, né? A cultura da qualidade. A função dessa equipe de qualidade, além de ficar aí trabalhando com normas, padrões, processos, é trabalhar o conceito da cultura da qualidade dentro da empresa. Esse que é, vamos falar assim, essa que é a função moderna da equipe de qualidade. Trabalhar o conceito de qualidade aí dentro de uma fábrica de software. Bom, costuma também participar desse time aqui, que a gente chama de analista de teste, né? Vamos falar que você tem aí o programador e você tem um analista de teste. Isso é uma coisa bem formal na engenharia de software, tá? Então você tem lá o programador, que era quem desenvolveu o software, e o analista de teste era quem, em um outro momento do desenvolvimento do software, iria realizar os testes no sistema que está em desenvolvimento. E aí esse analista de teste ele costuma fazer parte aí também da equipe de qualidade, etc. Varia muito também, né, da organização da empresa. Em muitas empresas o analista de teste fazia parte da equipe de desenvolvimento. E a gente vai trabalhar muito aí agora nessa reta final aqui da disciplina, seguindo aquela ideia lá que está no livro do Marco Túlio, que é a engenharia de software moderna. O que é uma engenharia de software moderna nós temos hoje? Nós temos a prática de teste de software integrada ao desenvolvimento. E isso veio muito com as práticas ágeis, de processos ágeis, e ganhou bastante espaço nas fábricas de software nesses últimos anos, nessa última década. Então, não, a gente vê nesse diagrama aqui, nesse modelo, a qualidade como uma coisa separada, mas nós temos que cada vez mais, moderna desenvolvimento de software, enxergar a qualidade e o teste de software dentro das equipes de desenvolvimento. Os próprios desenvolvedores vão realizar os testes no software. Tá? Então, assim, mesmo para contextualizar, né, o que nós vimos aí. E aí, a gente vai dar continuidade agora falando especificamente sobre teste de software. Nós falamos muito, né, sobre atributos de qualidade, como dizer que um software tem qualidade, né? Então, nós vimos que tem vários atributos a considerar. Você pode falar de qualidade sobre a capacidade de você dar manutenção no código, né? Seria a mantenibilidade, né? Mas você também pode estar falando da usabilidade, você pode estar falando da eficiência. Então é muito relativo quando se fala da qualidade de um software. Depende, você tem que ter os critérios bem definidos aí. Bom, eu acho que daquela questão, eu tinha falado de padrões, etc. A gente conversou muito sobre isso. Vamos partir agora. Tem normas de qualidade. E essas normas de qualidade elas são interessantes, pessoal, porque essas normas ISO vocês vão encontrar em diversos tipos de indústrias e serviços, tá? Então, assim, na área de software também existe essas normas. Essa norma ISO 9001 é uma das normas em que você tem o objetivo de padronizar a qualidade de um software. Então, ela tem muito a ver, pessoal, com trabalho sobre modelos de maturidade de processos que eu passei para vocês. Tem muito a ver com isso. Bom, eu acho que vamos então aqui agora falar sobre teste de software. Alguma dúvida aí, pessoal, sobre essa questão da textualização aí da qualidade de software? Tem alguma coisa da nossa época lá da aula presencial que vocês tenham ficado com dúvida? Tranquilo.
Tranquilo? Beleza? Então, olha só, eu vou começar a falar aqui sobre um apanhado geral. Parece que eu perdi a conexão com a internet. Oh, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Minha internet parece que caiu aqui, mas aconteceu mais algo porque eu vi agora. Minha internet está oscilando, aconteceu de minha. A internet está caindo, você acredita? Pessoal, minha internet está oscilando. Enquanto eu estava falando, ela oscilou várias vezes ou foi só agora que ela. Tava tranquilo aí no finalzinho que você caiu só. Ah, tá. Vamos ver se ela fica melhor agora. Bem ruim. Bom, vamos lá então. Assim, eu vou falar aqui e qualquer dúvida, se vocês quiserem me interromper durante minha apresentação, vocês podem, tá bom? Só falar aqui que eu não fico enxergando vocês, mas é só falar que eu explico melhor, tá? Que eu paro aqui e tirar dúvida de vamos lá. Vou apresentar. Olá, pessoal. Então, vamos falar agora sobre testes de software. Como que tá isso? Bom, então, o que são testes de software? Né? Os testes, eles verificam se um programa apresenta o resultado esperado ao ser executado com algum caso de teste. Você tem uma especificação de um software, como que você deseja que ele funcione, e você vai testar se ele está de acordo com aquela especificação, de acordo com o desejo do cliente. Isso é o teste de software. Você verificar se ele está em conformidade, né, com o que foi especificado e com o que o cliente deseja. Então, isso que é o teste de software. E aí, tem uma frase muito interessante desse Dijkstra que diz o seguinte: os testes podem mostrar apenas a presença de erros e não sua ausência. O que isso quer dizer, pessoal? Vamos supor que um software foi testado. E aí, alguém pode chegar assim de conclusão: fizemos um teste muito bem feito nesse sistema e agora podemos garantir que ele não tem erros, não tem nenhum defeito. Porque nós fizemos vários testes e digamos que não encontramos nenhum erro. Isso não é verdade, tá? Porque você não consegue testar todas as possibilidades. É impossível alguém testar 100% das possibilidades de uso de um sistema, por mais que ele seja. Tá? Então, por isso que a gente fala que o teste consegue apenas mostrar a presença de erros, mas ele nunca vai garantir a sua ausência. Certo? Então, o que a gente pode assegurar?
após realizar testes de software, você vai ter assegurado que para aqueles casos de testes não foram encontrados erros, ou se for encontrado erros, foram corrigidos. Agora, você tem que ter em mente que você deixou de testar um cenário e nesse cenário possa acontecer um erro. Essa é uma frase célebre aí na qualidade do software e isso ajuda sempre a gente pensar quando nós estamos trabalhando aí com testes de software. É só uma questão de nomenclatura aqui, pessoal. Defeitos, bug, falha, tá? Defeito e bug é a mesma coisa, né? Vai referir quando o código tem alguma implementação errada, tem algum erro implementado, assim. Foi especificado de uma forma, o programador implementou de outra. Então teve alguma falha na comunicação do cliente com a equipe de desenvolvimento. O cliente queria uma coisa e o programador, né, e a equipe de desenvolvimento implementou de forma diferente. Isso é um defeito, é um bug. Agora, o termo falha é quando um código com defeito é executado e apresentado o resultado errado. Então, para ficar bem claro assim, a diferença do termo falha e defeito é o seguinte: a falha é em tempo de execução. Você está executando e algum defeito que está de forma estática no código é, 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 é acontecida, né? É realizada, é concretizada. Então, é, só para ficar bem claro que na literatura você vai encontrar diferenciação desses dois termos, defeito, bug, né? E o termo falha. Normalmente às vezes a gente acaba usando, né, falha, defeito, bug como sinônimo, mas a diferença é sutil, é essa. A falha é em tempo de execução, né? Agora o defeito ele está presente de forma estática no código e a falha vai acontecer na execução, beleza? E aí, pessoal, na literatura tem esse processo V&V, que é o processo de verificação e validação. Acho que nós até já falamos isso, tá? E aí também é uma outra questão de terminologia, mas é algo muito utilizado. Qual que é a diferença de você fazer uma verificação do software e fazer uma validação do software? E aí, o Boehm cunha essas duas frases. Verificação, a gente está fazendo a seguinte pergunta: estamos construindo o produto de maneira certa? Validação, a gente estaria fazendo essa outra pergunta: estamos construindo o produto certo? Parece que também é a mesma coisa e na maioria das vezes a gente usa essas duas palavras com o mesmo significado, tá? Mas na literatura tem uma diferenciação desses dois termos, tá? Quando a gente fala em verificação de software, a gente está verificando se o software foi implementado conforme sua especificação. A validação é quando a gente assegura que o software satisfaz as demandas do cliente. Okay? Então, tem tipos de testes diferentes para verificação e para validação, tá? E vai muito do processo, sabe? Desenvolvimento do software. Por exemplo, às vezes a gente sabe que levantar requisitos não é uma coisa trivial. Muitas vezes, no processo de levantar requisitos, há uma incompreensão dos engenheiros de software do que o cliente deseja. E aí, neste momento, pode haver que o software é especificado de uma forma correta. Tá? E com essa especificação incorreta, o que acontece? O software vai apresentar defeitos. Então, às vezes, na verificação passa, mas na validação o cliente ele vai alertar que aquele sistema apresenta aí algum defeito. Então, é sutil a diferença, mas espero que vocês tenham entendido aí a diferença da palavra verificação e validação. E aí, pessoal, uma outra coisa que nós temos que ter em mente quando a gente fala de teste de software, que a gente pode ter os testes manuais e os testes automatizados.
ok? É, a engenharia de software moderna ela é focada em testes automatizados, mas a gente ainda tem muito ainda hoje em dia, muitas empresas, principalmente aqui nas universidades, na academia, a gente foca muito em testes manuais. Então, assim, nós, como vocês aí que estão se formando agora como engenheiros de software, analistas de sistemas, vocês têm que ter em mente que para ter processo de desenvolvimento de software mais, falar assim, mais moderno, mais escalável, mais eficiente, a energia de vocês tem que ser gasta com testes automatizados. A prioridade é vocês trabalharem com automatização de testes. Vai ter a vantagem de ser mais rápido, vai ter a vantagem de ser regressivo. Vocês conseguem. Vocês têm alguma ideia quando a gente fala em testes regressivos? O que seria isso? É importante ter a compreensão desse termo. Larissa. Não, ninguém tem alguma ideia? Olha só, pessoal. Quando a gente fala em testes regressivos ou teste de regressão, é quando a gente consegue realizar testes em funcionalidades que já tinham sido implementadas anteriormente no projeto. Vou dar um exemplo. Imagina um sistema, né, um sistema de grande porte, um sistema muito grande, que tem vários módulos, várias classes, vários arquivos. Você já deve ter sentido isso mesmo trabalhando com os projetos. Você faz uma nova implementação, aí você resolve um problema específico. Só que a mudança que você fez no seu software começa a dar problema em uma outra parte do software. Algo que já tinha sido implementado anteriormente passa a apresentar defeito. Tá? Então, teste de regressão é você conseguir testar tudo que você já tinha feito anteriormente a essa nova modificação que acabou de ser realizada. Então isso aí você evita que o seu software regrida, que você está fazendo uma coisa nova, só que ele está regredindo em outra parte, está surgindo um defeito que está causando uma regressão. Então, testes regressivos é você conseguir fazer isso. Você implementou uma nova funcionalidade, você vai testar essa nova funcionalidade que você fez, mas você também vai conseguir fazer teste de todas as outras funcionalidades que já tinham sido feitas anteriormente. Porque a gente sabe que essa nova funcionalidade que você fez pode provocar um defeito em uma funcionalidade antiga. Então, isso que a gente chama de testes regressivos. Tá? E uma outra coisa que a engenharia de software moderna tem apresentado para a gente é que os testes, eles servem também, uma vantagem deles, os testes automatizados, eles de certa forma documentam software. Então os testes automatizados, eles sempre serão desenvolvidos a partir de alguma ferramenta. Na maioria das vezes, eles são feitos usando a própria linguagem de programação para criar os testes, tá? Bom, os testes manuais, eles vão ser mais demorados, concorda? Fazer testes regressivos de forma manual vai ser muito demorado. E os testes manuais, eles precisam ter uma documentação à parte desses testes, né? Então exige uma maior formalidade. Entretanto, tem uma vantagem o teste manual, que os testes automatizados você perde. É que você obtém um feedback humanizado do sistema, tá? Então, assim, por mais que nós tenhamos testes automatizados, nosso foco é otimizar todo o processo de teste. Ainda é importante a realização de algum teste manual dentro do seu processo de desenvolvimento, porque você consegue pegar essa percepção humana do sistema e isso é importante. Tranquilo? Qualquer dúvida aí, só me interromper. Bom,
na disciplina de engenharia de software, vocês viram, né, dos diferentes processos, ciclo de vida de desenvolvimento de software, né, modelos em cascata, processo unificado e até as metodologias ágeis, tá? E aí nós sabemos que algumas empresas, alguns tipos de sistema demandam a maior formalidade do sistema que está sendo desenvolvido, né? Uma maior documentação. Então, nessa abordagem tradicional, que a gente chama assim de prescritiva, preditiva, você tem o seguinte processo: os analistas de testes, que é aquela equipe lá, né, independente da equipe de qualidade, eles vão escrever um documento de descrição dos testes do software contendo os casos de teste. Tá? E um caso de teste é um conjunto de ações e resultados esperados para cada ação que vai ser testada. Okay? Então, esses processos com maior formalidade, você teria um documento para cada funcionalidade do sistema, para cada caso de uso do sistema, você teria um conjunto de casos de teste. Tá? Então, imagina um sistema que você tenha o cadastro de cliente. E você vai fazer caso de teste, que é o cadastro de cliente válido. Tá? Então, você vai ter um esquema, né, que você teria aí uma coluna para ação e uma para resultado esperado. Tá? E aí, neste exemplo aqui, o que é que nós teríamos? Olha só como é que seria esse documento. Tem uma ação que é clicar no menu cadastrar cliente, ou seja, o usuário vai lá e clica no menu cadastrar cliente. Aí, qual que é o resultado esperado para o sistema? Será exibida a tela cadastrar cliente com os campos nome, CPF e os botões salvar e voltar habilitados. A pessoa vai fazer. Aí vai preencher o campo. Aí qual que é a segunda ação? Preencher o campo nome com João da Silva. E aí qual que é o resultado esperado para o sistema? Campo nome assume o valor João da Silva. E aí qual que é a terceira ação? Preencher o campo CPF com esse valor que está aí. E aí o resultado esperado é que o campo CPF assume o valor, né, respeitando essa máscara. Então tá mostrando que o sistema tem que aplicar a máscara. Se o sistema não aplicar a máscara, o que vai fazer? Opa, aqui está com defeito. Neste passo 3, nesta ação 3, o sistema está com defeito e a equipe vai ter que corrigir. Bom, aí teria as outras ações. Clicou no botão salvar, será exibida a mensagem cliente cadastrado com sucesso. Clicar no botão voltar, o sistema deve retornar a tela inicial. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo de um caso de teste. Em um sistema real, você vai ter vários casos de teste e você vai tentar cobrir vários cenários possíveis para você poder testar o sistema. Eu estou falando com vocês, ninguém vai conseguir cobrir todos os cenários possíveis, tá? Porque se você olha só porque é impossível, para você conseguir testar todos os cenários possíveis, você teria que testar todos os CPFs possíveis. Então, para você conseguir testar todos os cenários, teria que ficar o resto da sua vida testando, gerando CPF e testando. Então, quando você pensa em testar um software, você vai identificar os cenários mais prováveis, né, que o usuário deve fazer no sistema, né? Então você vai testar aí nesse exemplo aí o fluxo de sucesso, que é um cadastro válido com sucesso, né? Mas você também tem que testar os fluxos de falha, né? Os fluxos de exceção que nós falamos. Por exemplo, cadastrar cliente com CPF inválido. Então você vai descrever a ação e o resultado esperado daquela ação. Então, por exemplo, isso aqui é um CPF inválido. O sistema exibe a mensagem CPF inválido. Então, olha só, esse caso de teste, essa documentação de caso de teste que é feito num processo formal, né, maior formalidade, é feito com base na especificação do software, tá? Então,
iriam ser feitas essas verificações com base nisso. Tranquilo? Então isso é um caso de teste, é um exemplo. Assim, até hoje muitas empresas trabalham com isso, dependendo do tipo de sistema, isso é mais empregado ou não, tá? Dependendo do processo que a empresa utiliza, isso é mais empregado ou não, ok? Entretanto, hoje a gente vive aí, vamos falar assim, o advento dos processos ágeis, tá? Os processos ágeis, a gente preconiza aí os testes sejam automatizados. Você não teria necessidade de fazer uma documentação de teste dos casos de teste, como foi apresentado nesses dois exemplos aqui. Você vai pensar em casos de teste, você também vai pensar em vários cenários de teste, da mesma forma. Da mesma forma que você está fazendo teste para um sistema que seu cliente é válido ou seu CPF do cliente é inválido, você também vai fazer dentro de uma abordagem ágil, só que você vai trazer para uma perspectiva automatizada. Agora, nem todo mundo que emprega a metodologia ágil usa teste automatizado, tá? Mas é o que é recomendado, ok? E muitas vezes é implementado antes, o teste ele é escrito antes do código ser implementado, que é a técnica TDD. E talvez vocês já tenham visto lá em engenharia de software, essa disciplina eu abordei isso com vocês. Nós vamos rever esse conceito aqui também. O desenvolvimento ágil também se preconiza aí o próprio desenvolvedor escreva teste, tá? Então traz um pouco aquela perspectiva da cultura da qualidade estar dentro das equipes de desenvolvimento, não ser uma coisa de uma parte específica da empresa. Como foi falado, os testes vai servir para detectar regressão e também para documentar o próprio. Bom, aí aqui, essa imagem, pessoal, a pirâmide de teste, Marco Túlio Valente, o livro nosso de referência, ele traz isso para a gente, tá? E acho que essa pirâmide de teste simplifica o entendimento dos três principais tipos de teste que nós temos aí. É o teste unidade, o teste de integração, o teste de sistema. Então é uma pirâmide, você vê que a base é maior, é mais extensa. É importante a gente ter em mente, porque eu acho que o professor Marco Túlio conseguiu sintetizar bem esses três principais tipos de teste. E só fazer um parênteses aqui, na literatura, você tem aí o Somerville, tem o Pressman, tem outros autores. Existe uma variação muito grande nomes desses testes, desses termos, tá? Varia muito. Então, assim, vocês vão fazer confusão mesmo, isso vai ser natural. De pegar um livro, o cara tá usando um nome para um teste, no outro livro, o mesmo teste, ele usa outro nome. Então, vai acontecer isso mesmo. Eu acho que o livro do Marco Túlio ele é bom por isso, porque ele pega os termos modernos e como é realmente utilizado no Brasil. Então, fica mais fácil de vocês compreender estudando pelo livro do Marco Túlio. E aí, nessa pirâmide de testes, ele apresenta esses três tipos de testes principais. E ó, vamos começar então falando desse teste que está na base da pirâmide aqui. É o teste de idade, tá? E aí você vê que ele traz uma escala aqui, ó. Quanto mais embaixo, menor a granularidade, maior a quantidade, mais rápidos e o menor custo. Quanto mais em cima nessa pirâmide, maior a granularidade, menor quantidade, mais lento e mais custo, maior custo. Vou explicar cada um disso. Quando ele está falando em granularidade, ele está falando assim a ideia de reduzir o tamanho. Pensa, menor grão,
menor pedaço. Maior granularidade está falando em um maior grão, conjunto maior de coisas. Então, quando você fala, vou fazer um teste menor granularidade, é que você vai fazer um teste uma parte muito específica do software. Ou seja, um teste de uma unidade do software. Uma visão orientada a objeto, isso significa que você vai testar uma única classe do software. Tá? Você não vai testar todo o sistema aqui no teste de unidade. Você vai testar uma parte muito pequena do software. Às vezes não é nenhuma classe inteira, às vezes é alguns métodos daquele software. Método daquele software. Tá? Então, o teste de unidade é o teste menor grão que nós vamos ter. E isso aí já aumenta um pouco para teste de integração. E quando a gente estiver falando em teste de sistema, pessoal, a gente vai estar falando de um teste integral do sistema, de um teste que envolve todo o sistema. Então, quando eu estou falando em unidade, eu estou falando de uma coisa muito pequena, como uma classe, um único arquivo do software. Quando eu estou falando em teste de sistema, eu estou falando no sistema inteiro. Teste de integração é o meio termo. Então, quando eu estou falando em teste de integração, eu estou falando de uma funcionalidade, eu estou falando de como que o sistema se integra com um banco de dados, com outras partes, com outros módulos externos do sistema. Estou falando teste de como que essa nova funcionalidade que eu desenvolvi integra com o restante do sistema. Então, esse conceito de teste de integração, ele está abarcado nisso. Então, o recomendado aí é que se faça muitos testes de unidade, tá? Que cada classe do seu sistema tem algum teste. Ou seja, muito volumoso a quantidade de teste de unidade que o sistema vai ter. E num teste de sistema, isso tende a ser menor. E vai ter muito a ver com isso aqui, ó. Os testes de sistema eles são mais lentos e também são mais caros, tem um custo maior de fazer. O que é isso aí de ser lento? Caro. A ideia de ser lento e caro é o tempo de você executar. Teste de unidade tem que ser um teste assim, rodou, tá pronto. Pode demorar. Teste de unidade é algo que tem que ser rápido. Uma parte muito pequena do sistema. Vai rodar ele ali e tá pronto. Tá testado. Dá um teste de sistema e a gente está falando nessa pirâmide aqui no ponto de vista automatizado, tá? Mesmo para teste automatizado, um teste de sistema, ele tende a demorar, tende a ser mais lento. Ok? Então, o teste ele vai ser executado de forma mais rápida. Então, essa questão da velocidade aqui, rápido e lento, tem a ver com a velocidade, o tempo que gasta para executar esse teste. Bom, e quanto eu estou falando de custo, é o seguinte: é o custo está relacionado ao tempo que o programador, que o engenheiro de software vai gastar para escrever aquele teste. Então, como o teste de unidade de uma pequena parte é um módulo muito específico do sistema, apenas um sistema, o programador vai fazer ele rápido, a um baixo custo. Agora, teste de sistema, o programador escrever ele vai levar mais tempo. É mais trabalhoso você escrever um teste de sistema. Tá? Então é nesse sentido. E o teste de integração ele fica nesse meio termo aí. Então, essa pirâmide aí, por que o teste de unidade está na base da pirâmide? Primeiro, porque ele é feito primeiro, né? Primeiro você faz o teste de unidade para depois você fazer os outros testes. Ele ocupa um espaço maior da pirâmide porque ele é feito em maior quantidade. Então, essa analogia que é feita aí nessa pirâmide de teste que o Marco Túlio em seu livro é com base nessa analogia que eu apresentei para vocês. Bom, então, para clarear as ideias aí desses três tipos de teste. Então, pensa
essas imagens aqui representam um sistema como um todo. Teste unidade eu estou fazendo em apenas uma parte muito específica do sistema. Fazendo apenas uma parte muito específica, apenas uma unidade do sistema. O teste de integração eu vou fazer em uma funcionalidade do sistema. E uma funcionalidade do sistema, ele vai integrar algumas unidades. Para integrar, você está vendo que essa outra imagem aqui é um banco de dados, né? Um símbolo de uma base de dados. Ele já integra outros componentes, está testando já a integração com outros componentes, integração entre unidade e sistema. Um teste unidade ele vai ter esse enfoque. E como eu falei, o teste sistema é um teste que envolve todo o sistema, todas as unidades. Então, é do menor para o maior. Teste unidade, apenas uma unidade. Teste integração, algumas unidades. E o teste sistema são todas as unidades do sistema. Pessoal, até aí tranquilo? Estão pegando a ideia? Como é que tá? Tranquilo. Vocês já tinham lido lá o livro? Como é que vocês fizeram? Conseguiram estudar? Tava dando uma lida. Comecei a ler. Vale a pena ler porque vocês vão ver em detalhes muito do que eu estou falando aqui. Bom, vamos lá. Hoje aqui eu vou tentar terminar esse slide. Vou ver se até o final de semana eu gravo algumas outras videoaulas, se faço para vocês. Para a gente não atrasar, mas qualquer coisa a gente aproveita a próxima semana para tirar dúvidas sobre esse. Bom, então, ó, fechando aqui, pessoal, esses são os 3 principais tipos de teste que nós temos aí dentro de um processo de desenvolvimento de software, tá? Agora, você vai achar no mercado e na literatura várias classificações para testes. Vai ser muito comum vocês ouvirem falar o termo teste caixa preta ou teste caixa branca, tá? Teste caixa preta é aquele tipo de teste em que você não está preocupado com a estrutura do sistema. Você está preocupado apenas com o funcionamento. Então, você faz um teste, você não vai olhar como que estão organizadas as classes, banco de dados, etc. Você vai ver o sistema ele funciona de forma como esperado. É o teste caixa preta que nós falamos. Ele também é chamado de teste funcional. Tá? Geralmente esse teste é um teste feito pelos usuários, é o teste feito aí por um analista de teste, tá? Que não participa diretamente do desenvolvimento do sistema. Já os engenheiros de software, os programadores, eles vão realizar o que a gente fala de teste caixa branca, que é o teste estrutural. Ele faz o teste considerando a estrutura do sistema. Quais são as unidades do sistema? Quais são as classes? Então, quando ele tem acesso à estrutura do sistema, e muitas vezes a gente fala assim, ao código-fonte, é o que a gente fala de teste caixa branca. Então, um teste de unidade, ele em geral é um teste caixa branca. Aí tem toda uma discussão, que tem teste que a literatura discute se é um teste de unidade, caixa branca ou caixa preta. Mas em geral, quando você está considerando aí teste em que você tem acesso ao código fonte, você vai testar unidades específicas, você está falando de um teste estrutural, né? Está falando de um teste chamado de teste caixa branca. Outro tipo de teste muito comum aí na literatura, no mercado também, engenharia de software, é o famoso teste de aceitação. Ele costuma ser um teste manual, em que o cliente contratou o desenvolvimento de um software, vai pegar e vai fazer um teste. Geralmente é um teste de sistema, mas pode ser também um teste de integração, tá? E vai dar o aval dele. E aquele sistema ele está aceito, tá? Está aceito para ser colocado em produção. E muitas vezes esse tipo de teste é previsto em contrato, né? Prevê que será realizado o teste de aceitação. O
produto somente será aceito se tiver, sei lá, traz alguma métrica, 80% de aprovação, de aceitação. E aí entra até questões contratuais, como o pagamento somente é realizado após realização do teste de aceitação e os defeitos serem corrigidos, etc. Ok? E aí tem dois tipos de teste muito falado também, e provavelmente vocês já participaram desse tipo de teste em algum sistema grande da internet. São os testes alfa e teste beta, tá? São também chamados de testes de usuário, tá? São testes já realizados de forma manual, né? Usuários finais. Então, qual que é a diferença do teste alfa e do teste beta? O teste alfa ele é realizado dentro de um ambiente controlado e com um grupo de usuários selecionados. Então, geralmente o teste alfa ele não é feito em ambiente de produção, ele ainda é em ambiente de teste, tá? O teste beta também é com o usuário final, já de forma manual também. Entretanto, ele já é para um público maior, uma quantidade maior de usuários, e a ideia é que ele já esteja em um ambiente de produção ou que faça uma simulação real, muito digna, do ambiente real de produção. Tá? Então, esses grandes serviços aí na internet costumam, né, selecionar algumas pessoas para seus testes alfa, beta, tá? Então é esse teste feito com o usuário final ali muito próximo de lançar um produto. E aí vai variar muito do tipo do sistema, né? Tem sistema que justifica fazer um teste alfa e um teste beta, tem outros sistemas que você não tem essa necessidade. Então são tipos de testes que podem ser utilizados. E tem outros tipos de testes que são chamados testes de requisitos não funcionais. Né? Então, assim, os testes, esses processos de teste que nós conversamos até agora, eles são focados essencialmente nos requisitos funcionais, né? Do funcionamento do sistema, né? Do que se espera daquele sistema. Esses testes não funcionais, eles vão focar no desempenho, né? Se o sistema, tempo de resposta dele é dentro do que é esperado. Eles vão fazer teste, é um tipo de teste que você vai dar uma carga no sistema. Então imagina um sistema de grande porte aí, que tem vários usuários, se interessa testar como que o sistema se comporta quando você tem muitos usuários. Imagina um sistema de comércio eletrônico, né, em que durante o Natal, por exemplo, as vendas aumentam muito. Então você tem que fazer um teste para ver se o seu sistema vai comportar aquela carga grande de usuários acessando o sistema ao mesmo tempo para fazer as compras. Então é um tipo de teste que vai verificar essa questão, né, do estresse, né, a carga do sistema, do estresse, etc. Para esse, e aí eu já coloco ali o último teste que eu coloquei aqui também, né, o teste de falha. É o teste quando uma parte do sistema deixa de responder, como que o sistema se comporta. Tem uma série de possibilidades. Esses tipos de teste aí, pessoal, eles podem ser desenvolvidos também de forma automatizada, né? Espera que seja desenvolvido de forma automatizada. E aí tem uma série de ferramentas que você pode buscar, se informar e como realizar esses testes de desempenho, tá? Para você simular uma sobrecarga do sistema. Então você vai criar alguns scripts que vai ser como se fosse um robô acessando. Então tem uma série de possibilidades para vocês poderem realizar esse tipo de. Bom, e aí também a gente pode avaliar a usabilidade do sistema, né? Se ser um requisito não funcional. Então a usabilidade é um conceito que vocês estudam lá na disciplina de interface homem-máquina, e vocês vão estudar esses tipos de teste lá, e que você vai fazer uma avaliação, né?
uma avaliação se o sistema apresenta uma boa usabilidade, uma facilidade de uso, se a pessoa consegue aprender a utilizar. Bom, então essas aí são as nossas referências, tá? Principalmente o livro aí do Marco Túlio Valente, o livro do Somerville. Então, lembrando, nós vamos tirar dúvidas aí nos fóruns, que vai ser toda quarta-feira, 2 horas da tarde. E também no e-mail vocês podem sempre me contactar para poder ajudar vocês aí com dúvidas. Tranquilo? Tudo tranquilo para hoje, por hoje? Tranquilo. Beleza, pessoal. Então vou encerrar. Tranquilo. Tá? Bons estudos aí. Até mais. Valeu.